acessar a nossa conta, tá? Sempre com o e-mail e a senha cadastrada dentro dos dados que a gente preencheu. Então eu entro aqui com o meu e-mail no site cortecloud.com.br, que até eu vou deixar na descrição do vídeo. Então é só clicar ali no link que já redireciona vocês diretamente para esse site que eu tô. Então, preenchendo o e-mail e a senha, a gente já pode clicar em entrar e ter acesso à nossa plataforma de serviços, ok? Então, inicialmente nessa tela aqui a gente tem todos os serviços realizados anteriormente. Então, fica tudo salvo, a listagem de peça, para que a gente possa confrontar com o vendedor caso, né, algo fique fora do normal, do comum. Então, para isso a gente tem tudo salvo aqui, né? E até para ficar registrado o valor que a gente passou para o cliente nos serviços anteriores, tá? Então, enfim, para a gente começar um novo serviço, a gente deve clicar aqui embaixo nesse botão verde, ó, novo serviço. Então ele pergunta para vocês. Aí esse novo serviço aqui ele vai ser um serviço completo, que você digite as peças do tamanho que a gente precisa que venha para a marcenaria, né? Então 50 por 80, peças retangulares ou quadradas, né? E a tiras full aqui, ele é uma nova modalidade que a CortCloud criou, que é para quem deseja efetuar aquele serviço mais rápido, com cortes de fora a fora na chapa, ou seja, no sentido do comprimento ou na largura. Então no meu caso aqui eu vou utilizar o serviço completo. Eu quero que o meu móvel venha todo pronto da Ecoplaque. E ele vai perguntar para você, deseja produzir esse serviço com uma central de serviços, que no caso é a Ecoplaque, ou produzir ao mesmo, né? Produzir ao mesmo, ele serve só para você visualizar o layout do material cortado, para você fazer um aproveitamento aí na serra, né? Com a ajuda do programa, tá? Nesse caso aqui eu quero terceirizar com uma central, pela agilidade que ela me dispõe. Então, selecionei aqui a Ecoplaque. E ele já redireciona a gente para essa tela que é a tela de serviços. Ele pergunta aqui em cima no canto esquerdo, ó, qual o nome do nosso cliente? Então, o nome do meu cliente vai ser João, por exemplo. Ambiente, cozinha, sala, roupeiro, isso vai de acordo com o seu projeto, né? No caso aqui eu vou digitar uma cozinha. Feito isso, a gente pode clicar em adicionar e o nosso cliente vai aqui nessa telinha de baixo, que vão ficar todos os serviços que a gente vai fazer, tá? Então vou fazer somente um serviço para o João, vou fazer a cozinha dele. Então selecionei aqui embaixo, fica em azul, a gente vem em próximo, tá? Nesse botão no lado direito, no canto inferior. Próximo passo, adicionar chapas do nosso serviço. Então todas as chapas que você vai empregar no serviço, você explica para o programa nessa tela. Então o tipo da chapa, eu quero uma chapa de MDF, por exemplo. Você tem todas essas outras opções, tá? Para selecionar também. Aqui com a gente vocês têm todas as opções, sem exceção de nenhuma, tá? Então MDF, ok. Espessura do material que eu quero empregar no projeto. Então eu vou selecionar uma chapa de 18, por exemplo. Número de faces. Se você quer sem as faces, né, nu, que seria sem acabamento, para você poder pintar por cima ou revestir com alguma forma e tudo mais. Se não, ela com revestimento, tá? Isso seja branco ou madeirado. Então, duas faces é com os dois lados revestidos com melamina. Selecionei OK. Busque pela cor, marca ou acabamento que você procura no seu material. Então você vai digitar, no meu caso eu vou pegar uma chapa branca, então eu digito branco. Não precisa nem terminar de escrever a palavra, né? Ele já puxa pelas primeiras letras que a gente digitar. Então eu quero aqui uma chapa branca texturizada, que ela é representada por esse cifrão aqui na lateral do texturizado, que significa que ela é a chapa mais em conta, mais barata que a gente fornece, tá? E tem os outros acabamentos, tá? Que tem a branco design logo aqui em cima, tem a branco plus texturizado, branco véu.
Então vou selecionar a chapa branca texturizada, vou adicionar aqui embaixo no botão verde projeto. Quero adicionar também uma chapa de fundo 6 mm em MDF, espessura de 6 mm, número de faces eu quero ela com os dois lados, então eu particularmente uso somente duas faces. Vamos buscar aqui pela chapa de 6, pegar uma branca também, branco texturizado com cifrão, menor custo, adicionei ao projeto, já vem aqui embaixo e vou utilizar somente essas opções no meu projeto. Você também, se tiver um tamponamento, um madeirado, qualquer outra cor, você pode ir adicionando, tá? Então, se você tem uma chapa tempranilo, por exemplo, você clica em adicionar, digita o tempranilo que ele vai pesquisar as opções e as espessuras que a gente tem disponível, tá? Então, no meu caso aqui, eu quero adicionar fita de borda também. Se clicar no finalizar, ele finaliza sem as fitas, né? Então você lá no futuro você não consegue adicionar as fitas de borda. Então eu vou clicar aqui em adicionar. Mesmos passos que eu fiz com as chapas eu vou fazer com a fita de borda. Na fita de borda a espessura é o seguinte: a gente tem a 0.4 mm, no qual é o que a gente vende aqui na empresa hoje, tá? E a 2 mm seria aquela borda mais grossa, que geralmente é um padrão de indústria, que a gente não trabalha ainda, tá? No futuro a gente pensa em começar a trabalhar com essa espessura. Então vou selecionar aqui a 0.4 mm, ok. Vamos buscar pela cor que eu quero laminar, tá? Vou laminar o branco no branco. Então aqui no meu caso uma fita de borda branca texturizada de 22 mm, ok? Então a chapa é de 18, eu vou usar uma de 22 mm. Então adicionei. Detalhe, tá? A gente é uma das únicas revendas madeireiras que realizam a fitagem de uma borda qualquer outra cor numa chapa branca ou numa chapa madeirada, por exemplo. Então se você tem a chapa branca, eu posso laminar com a fita preta, com uma fita madeirada, enfim. Aqui você também pode adicionar os componentes, tá? Aqui nesse botão azul, que você adiciona uma dobradiça para somar junto no orçamento, uma corrediça, um perfil puxador. Mas no meu caso aqui, para não estender muito o vídeo, eu vou finalizar assim mesmo e efetuar somente o orçamento das chapas fitadas e com a furação. Então ele te pergunta aqui, inserir peça, né? Clique para inserir uma peça. Então aqui embaixo a gente tem a opção do mais, que é inserir uma peça, e ele tem todas essas informações para você preencher e ter as peças cadastradas, tá? Então selecione a chapa que você quer empregar no projeto. Lembrando que tudo que você selecionou lá no começo de chapa vai aparecer aqui para você, para ficar mais rápido. Então tem aqui uma chapa branca de 18. Ele vai te perguntar, ignorar o veio? Sim ou não, tá? Que você pode marcar essa opção caso você tenha uma chapa madeirada e quer realizar um melhor aproveitamento no projeto, tá? Então, se essa peça não aparecer, vai ficar escondida, até recomendo sim, e demais até, você ignorar o veio da peça para ter esse melhor aproveitamento. No caso da chapa branca não tem veio, então beleza, vou usar assim mesmo. Quantidade de peças que eu quero 2 peças, por exemplo, D, e forma a medida C, equivalente a comprimento 2000 milímetros, na unidade de medida, sempre em milímetros. A medida L eu quero 500, que corresponde à largura, ok? A função da peça. Aqui na aba de função da peça, você pode digitar aqui se ela é uma base, contrafrente, divisória. Ele até vai te mostrar em desenhos aqui para facilitar o seu preenchimento, tá? E através desses desenhos selecionados também, você consegue definir logo mais a furação. Então eu quero essa peça furada, e essas peças que eu defini aqui são uma lateral direita, por exemplo, tá? Então eu preenchi 2 aqui, eu vou preencher uma porque eu tenho somente uma lateral direita. Eu já mudei lá em cima. Complemento, tá? Essa aba de complemento aqui embaixo, você vai digitar algo para sair a mais na etiqueta, né? Informação a mais.
para você não se perder na hora de localizar cada peça dentro da marcenaria, ou seu montador no caso. Então vamos supor que essa lateral ela fique perto da janela do lado esquerdo, ok? Então isso aí varia de acordo com o que você tem no ambiente. Então é uma boa você preencher esse campo, tá? Não é obrigatório, mas é legal preencher. A usinagem, tá? Caso você queira o móvel usinado. Então o tipo de fundo que você quer empregar. Clicando aqui em cima nessa barrinha, ele te pergunta: você quer um fundo com rasgo para chapa de 2,5, rasgo para fundo de 3, 5,5. Tem a opção de rebaixo também e as espessuras. Isso vai de acordo com o que você tem aí no teu projeto. Então eu vou rebaixar para 6 milímetros minha lateral de roupeiro. Sistema de fixação. Lembrando que o rebaixo ele é 6 milímetros aqui no programa, mas a gente sempre vai usinar com uma folguinha a mais para o fundo não entrar muito justo e você não ter que estar batendo com um martelo ou uma marreta para entrar e acabar acontecendo algum defeitinho no móvel na montagem. O sistema de fixação, a gente tem várias opções, ou seja, o VB de um furo, minifix, parafuso, e vai de acordo com o que você monta aí na sua marcenaria. O esquema de montagem, para ele poder acertar a furação aqui na produção. Então, montagem apoiada, montagem encostada, montagem apoiada e encostada. Então, eu uso sempre no roupeiro a montagem apoiada, ok? Para não forçar muitos parafusos laterais ou os VBs. Então, tipo do topo que a gente quer aqui, com tampo ou com travessa, né? Você tem um balcão de cozinha aí, geralmente você vai utilizar a travessa. Ou se você tem algum outro módulo aí com tampo inteiro, você vai definir com tampo inteiro. Então, você quer botar um reforço aqui junto ao VB, que seria a furação para cavilha, e acertar o esquadro do móvel na hora da montagem. Você tem a opção também com ou sem cavilha, tá? Eu vou deixar sim a cavilha no tampo. E na base também ele te pergunta se você quer esse reforço, tá? Vou deixar sem também. Você pode estar aplicando giro na usinagem, caso necessário. Eu vou remover e vou deixar ele sem esse giro. A gente pode visualizar a peça aqui, ó, até a furação e os lados laminados, aqui nessa opção do meio, que é o visualizar, tá? Então aqui a gente tem os nossos furos para o VB. Deixa eu acertar aqui. Nosso furo para o VB, né, nas laterais. E quando você marca a fita de borda também, você consegue visualizar os lados que são fitados, ok? Então, deixa eu abrir de novo minha peça aqui. No xizinho a gente fecha a visualização. Então a fita de borda que você quer empregar, tá? Vai puxar sempre aquelas fitas que a gente definiu no começo. Então fita branca, ok? Fitar lados possíveis, né? Nessa opção aqui você fita todos os lados, tá? Ou se você quiser fitar um lado individual, a gente pode desmarcar as opções. E essas opções aqui de C1, C2, L1, L2 são correspondentes às medidas que a gente digitou lá em cima. Então C equivale ao comprimento, L equivale à largura da peça. Então se eu quiser laminar somente um lado aqui, que é um C1, um lado de C que a gente digitou 2000, né, comprimento, ele vai laminar somente um lado de 2000. Mesma coisa na largura, tá? Se você digitar 2 Cs e um L, ele lamina dois lados maiores e um lado menor, de acordo com a peça. Vamos laminar um lado maior então, fita de borda, fita branca, ok, entendido. Olha só, a gente pode laminar com mais de uma lâmina a nossa peça, tá? Então se você quiser laminar um lado com branco e o lado de cima colorido, você tem essa opção também, ok? Então essa segunda borda aqui eu vou deixar sem a fita porque eu não quero laminar com outras cores da mesma peça. Então você pode visualizar novamente a peça.
Tudo que tiver em vermelho aqui no layout é o que vai ser fitado, e os pontinhos pretos são as furações. Então salvei a peça, e assim a gente vai sequencialmente digitando tudo que a gente precisa, ok? Então toda vez que a gente inserir a peça aqui embaixo, ele vai abrir uma nova aba, você vai salvar e você vai listando todas as peças, ok? Então essa aqui de cima aqui está sem as medidas, não preenchi, eu vou remover e vou realizar o orçamento assim mesmo. Então eu tenho minha única peça aqui de 2.000 por 500. A gente gera orçamento aqui nesse botão verde, logo embaixo, e a gente tem a nossa tela com orçamento, tá? Então temos aqui valor do serviço de mão de obra. Então o nosso custo aqui de corte é um pacote que a gente faz para o marceneiro de tantas peças por chapa a um determinado valor, e incluso aqui no serviço de mão de obra também está a metragem de laminação que a gente cobra ao nosso para realizar a terceirização dessa chapa, ok? Então logo aqui embaixo, quantas chapas você vai precisar para utilizar no projeto. Então uma chapa de 18 branca, 3 metros de fita de borda, ok? Aquela chapa de fundo que eu marquei lá, eu não botei nenhuma peça nela, então por isso que não orçou aqui. E por aqui também você tem o plano de sobras, ó, onde você visualiza a sua chapa cortada. Então você tem sua peça aqui em azul, com um lado vermelho fitado, um pontinho preto significa que ela é furada, e o restante é o que vai sobrar da chapa, que você pode utilizar em serviços futuros, tá? Claro que você compra a chapa inteira, a gente entrega a chapa inteira juntamente com os retalhos, as sobras para você também. E detalhe, a gente também comercializa meia chapa, tá? Nesse caso aqui, o cliente poderia selecionar, pedir pro vendedor solicitar a meia chapa, já economiza os trocados aí com essa meia chapa, ok? Então basicamente o Corte Cloud é isso aí. Depois que você quer confirmar o pedido com o cliente e acertar as formas de pagamento, é só clicar em autorizar e confirmar a autorização, que ele vai enviar esse serviço para a gente poder terceirizar para você.